Página 21. Deixa eu perder. Primeiro, Tá grandão. vamos usar um outro método aí para identificar a seita, antes de nós seguir para frente. Outra forma bem simples e resumida para se identificar uma seita, você pode usar as 4, quem já ouviu falar dessas, as 4 operações matemáticas? Quem sabe quais são, hein? 4. Não, eu acho que vocês não sabem. Tá brincando comigo, né? Então, começa na adição, subtração, subtração, multiplicação e divisão. É uma outra forma, uma outra maneira de você identificar uma seita. Tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, adição. O que seria adição? Qualquer grupo, né, que coloca algo igual ou superior à Bíblia, algum escrito que ele fala que é igual à Bíblia ou superior à Bíblia, por exemplo, o livro do Mormon, ele fala que é igual à Bíblia, certo? A Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que vocês vão ver lá na frente, não tem muito a ver com a nossa Bíblia. Ao Corão, que diz que é igual à nossa Bíblia. Então, tudo aquilo que adicionar, por exemplo, dizem também que além de Jesus há um outro Salvador, há um outro profeta maior, tudo que é adicionado além da Bíblia, livros, cartas, estudo, qualquer coisa que ensinar, que diga que tem o mesmo valor que a Bíblia, e adicionar alguma coisa, isso se torna uma seita. É um feio. Tá? Aquilo que adiciona alguma coisa a mais, tá? Bom, a subtração é a mesma regra, tá? Que retira algo dos ensinos de Cristo. Por exemplo, de quem é Cristo, seu poder, sua autoridade. Dizer assim, ó, Jesus, ele é um anjo criado. Jesus existiu, mas ele é só um grande profeta. Diminui aquilo que a Bíblia diz que Jesus é, tá? A autoridade de Jesus. Jesus não tem poder para salvar, certo? É um anjo criado, é um grande profeta, alguma coisa assim, que subtrai alguma coisa da Bíblia. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo, né? Ô, pastor Fernando, mas isso não é blasfêmia, não? Dependendo do caso, sim. Dependendo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Por exemplo, a pessoa fala, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? A pessoa fala, eu não acredito no Espírito Santo. Está dentro da igreja e fala, eu não acredito no Espírito Santo. Isso não é. Ele blasfemou, não tem mais salvação? Não é isso. O que é blasfemar? Blasfemar é quando a pessoa não acredita no Espírito Santo. A pessoa, por exemplo, que está dentro de uma igreja, ele não significa que ele blasfemou. Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ele nem dentro da igreja vai entrar. A pessoa que blasfema é aquela pessoa que prega contra o Espírito Santo, que diz que o Espírito Santo não existe e ele vive na prática de dizer que o Espírito Santo não existe. Um ateu, por exemplo? Um ateu, dependendo do caso não, porque às vezes o ateu está na sua ignorância. Tá? Os fariseus, chegou um momento, por exemplo, quer ver um momento que aquilo foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Que eles de sã consciência faziam, pregavam e agiam dessa maneira. Quando os fariseus disseram assim, ó, ele expulsa demônio por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ali eles estavam pregando contra, agindo contra e lutando contra. Ali eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Por quê? E eles mandaram matar Jesus. Essas pessoas, irmãos, que blasfemam contra o Espírito Santo, eles já têm a mente cauterizada. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz, o Deus desse século cegou o entendimento, não a mente, não os olhos, mas o entendimento, para que não lhes resplandeça mais a luz do Evangelho. São pessoas de mente cauterizada, tá? Que foram se deixando levar pela prática e foram se afundando ao ponto de chegar nessa situação. Fernando, e essas pessoas que falam, por exemplo assim, uma revelação, fala que foi o Espírito Santo que revelou, sendo que não é o Espírito Santo que revelou que é da carne da pessoa.
Isso aí é um erro, tá? É um erro, não, é um pecado, mas as pessoas às vezes faz aquilo ali, tem um porquê por trás daquilo, aprendeu assim, eu acho que aquilo que está vindo de Deus e não é, tem tudo um porquê por trás disso, que pode ser alterado, pode ser mudado, tá? O que, agora a pessoa que, há muitos erros, irmãos, que a gente comete, muita gente cometeu e vai cometer. É diferente de você viver pregando contra o Espírito Santo, é totalmente diferente, tá? Multiplicação. A terceira forma aí é multiplicar, ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Porque você faz boas obras, você é salvo, certo? Então, é uma outra forma da pessoa, ele vai multiplicar, ele vai pôr alguma coisa a mais ali. Acrescenta alguma coisa a mais. Jesus salva, mas se eu fizer boas obras, eu também sou salvo. Está multiplicando, porque a Bíblia diz que é só através de Jesus, certo? Jesus salva, mas se eu viver assim, 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 também vou ser salvo. Você está multiplicando. Jesus salva, mas se eu somente só seguir a Bíblia, mas não precisa aceitar Jesus, nada disso não, eu já sou salvo. Tá? Ou alguma coisa, ele põe alguma coisa a mais, acrescenta, complementa, e pode ser salvo de uma outra maneira sem ser Cristo. A Bíblia diz que fora dele não há salvação, né? Não há salvação sem Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e não é um caminho, né? É o caminho, não tem outro caminho, tá? E aí entra até aquela pergunta assim, ó. Uma pessoa que nunca aceitou Jesus, ele vai para o inferno? Se ele não aceitou Jesus e não teve oportunidade de ouvir o Evangelho, ele vai para o inferno? Deus não era tempo da ignorância, né? Bom, se você disser que ele vai para o céu, mesmo sem aceitar Jesus, você vai dizer que tem outro jeito de se salvar além de Jesus. E aí? Talvez no último segundinho ele vai conseguir encontrar o caminho. Ele pode se arrepender, né? Eu acho que no último Pode se arrepender. E se ele não ouviu o Evangelho? Nossa, nem no último segundo. Mas se ele não Se ele não ouviu, eu acho que ele é salvo. Deus vai dar um. Ele viveu a vida inteira na prática do pecado, nunca aceitou Jesus, nunca teve oportunidade. Aí você fala, não, ele vai ser salvo. Então, existe outro meio de ser salvo. Então é melhor a gente não pregar. Mas já conheceu, hein? E criança, então. Não, a criança está no estado de inocência, né? É diferente do estado de consciência. Paulo fala melhor que nem tivesse conhecido do que É que a Bíblia conhecido. fala que os céus testemunha, né? A criação é testemunha que há um Deus, né? Que é um Paulo Deus. também falou, pastor, que segundo a consciência, né? Porque tem muitas pessoas também que ainda não conhecem o Evangelho, são de tribos indígenas, onde não chegou o Evangelho ainda. Então tudo que ela olha, ela na criação, Sim. formação Aí são as duas linhas teológicas, né? Aqueles que acreditam. Deus, né? Sim. As duas linhas teológicas, aqueles que acreditam que através da consciência e aqueles que acreditam que sem Jesus não há salvação. Tá? Aí você vê como. Porque fala assim, ele está lá no meio da tribo, lá nunca ouviu falar de Jesus, tal, não sei o quê. Então não é melhor deixar ele lá? Quando a Bíblia diz ir por todo mundo e pregar o Evangelho, tudo aquilo, não, deixa ele lá, ele vai ser salvo mesmo. Porque para ele ter a salvação, ele tem que entrar pelo caminho, né? Aí eu acho que tem A que Bíblia diz assim, multiplicar. fora dele não há Tem que ter alguém. Salvação. o meu modo de pensar é o seguinte, é difícil a mente humana acreditar nisso, a mente humana projetar isso, é difícil. Mas não é difícil também a mente humana projetar que o ser humano vai ficar o resto da vida queimando no fogo do inferno? É difícil também, não é? Vamos ser sinceros, para nós, por mais que a pessoa foi ruim, o camarada foi ruim, mas já faz uns 200 anos que ele está ali sofrendo, você vai chegar uma hora e falar, vou fazer o seguinte, vou dar uma chance para você. Você ou não é? Mas a Bíblia diz que a pessoa vai viver eternamente. Então, irmãos, não adianta você pegar coisa de Deus e tentar explicar com coisas humanas. Você vai ficar doido, vai ficar louco. Por exemplo, eu penso assim, ó. Então que ele fala que céus e mares passarão, mas a minha palavra não passará. Não passará. Vamos um exemplo assim, você fala assim, pastor, mas
A pessoa que nunca aceitou Jesus, ela vai para o inferno? Se você fizer essa pergunta para mim, ó, uma pessoa que nunca viu Jesus, nunca aceitou Jesus, e adorava sol, lua, rio, mar, ela vai para o inferno? Eu digo assim, não, ela não vai para o inferno. Ela já está. Eu vi outro dia um pastor falando. Só completando, por isso que Judas diz assim: salvai alguns, arrebatando-os do. Ela já está no fogo. Quando você fala de Jesus, você arranca ela do fogo. Diga lá, pastor. Ele estava falando o seguinte: ele acredita que não, que todo mundo tem chance. Por quê? Jesus não desceu aos infernos. Sim. Ele não liberou, ele não transformou aqueles que estavam presos lá Eu acredito que no não. abismo. Eu acredito que não. Mas ele não disse que houve arrependimento? Não, não disse. Não disse? Quem está no inferno nunca mais. Não, quando Jesus foi lá É. 3 dias. Não, Já não. está condenado. A Bíblia diz, o texto vai dizer que Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Ele explicou. Na verdade, ele foi lá mostrar por que eles estavam aqui. Ó. Vocês estão aqui por quê? Vocês estão aqui por causa disso, disso e disso. Ah, tá. Então eu sonhei. Não diz lá que eles foram Eles salvos, foram que eles se salvos. arrependeram. Não, não diz. Não diz. O texto não diz. Tá? Mas e aquele, pastor, mas e aquele que fala que levou o cativo ao cativeiro lá e tal? Esse aí é o seguinte, quando estava lá no inferno, aqui ó, havia um abismo aqui, certo? Que separava paraíso e inferno. Certo. Ok? Lázaro estava do lado do paraíso. Ok? Sim. E o rico, inferno. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz assim: e ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tal. Hoje, o paraíso chama-se terceiro céu. Paulo diz assim: eu vi um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi levado até o terceiro céu, e ali viu coisas inefáveis, coisas que a mente não pode compreender. De quem que ele estava falando? Dele mesmo. E ele fala que ele foi ao terceiro céu. Ou seja, onde era o paraíso, mudou de lugar. Tá? Jesus levou o cativo o cativeiro. Ele pega esse povo que estava, até a morte dele, estavam aqui, e agora é levado para o terceiro céu. Então o cativo que ele leva o cativo ao cativeiro É o paraíso. é os que estavam no paraíso. No paraíso, E tá? os do inferno ficou lá no inferno ainda. Ficou no inferno. Mas não estão todos dormindo? Dormindo, eu acredito que não também. Por exemplo, Lázaro não conversou com Abraão? Conversou. O rico, né? Perdão, o rico não conversou com Abraão. Abraão estava acordado. Mas fala que tem uma Os calvinistas, alguns, eles acreditam que a pessoa quando está dormindo. Agora, um outro exemplo, lá no céu, aqueles que morreram. No céu já que morreu? Todo mundo que morreu já está no céu? Terceiro céu. Já estão? No terceiro céu, ainda não é no céu dos terceiro céus. céu foram para Elias e Enoque. Todos aqueles que morreram em Cristo, hoje. Paraíso, né? Só para Elias e Enoque, o senhor fala? Não. Elias, Não tem nenhuma base bíblica para isso. acho que só Elias e Enoque que estavam no terceiro céu. Não tem nada que possa comprovar isso. Os outros estão no paraíso, no segundo, no primeiro. Não há nenhuma base bíblica, né? Bom, então o que acontece? Dormindo não estão, por quê? Quando fala dos mártires, por exemplo, que eles morreram lá, os mártires, vai dizer: vinga, Senhor, o nosso sangue. Eles estavam acordados, acorda? Estavam lá gritando: vinga, Senhor. Onde eles estavam? No paraíso, dizendo: vinga, Senhor, o nosso sangue. Bom, e há outras evidências que falam que quem morre não está dormindo, tá? Isso aí é uma ideia meio distante. Quando Paulo ele fala lá que não haja questões entre os irmãos, né, murmurações acerca dos que já dormem, ele estava falando que morreram. Descansam, né? Está descansando. Quando você dorme, você não está descansando? Certeza. Está descansando, né? Então está falando daqueles que dormem, ele fala aqueles que descansam no Senhor. Descansar no Senhor, eu estou descansando, não tenho mais aflição, não tenho mais dor. Eu já estou no paraíso. Eu não tenho mais dor, mais sofrimento. Então a palavra que dormem aí, a palavra dormem, no grego ela tem várias ramificações. E essa que Paulo disse é descanso. Agora existe uma outra palavra que dorme, que quer dizer morte. Só completando. Que é morte, né, pastor? Aqueles que morreram. Por exemplo, pega o texto de morte, que fala de dorme como morte. Por exemplo, Paulo disse assim, ó, lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir:
Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Aí ele está dizendo, muitos que estão mortos. Entendeu? Que estão mortos. Aí vem a palavra mortos. A palavra dormir ali diz, ó, mas estão mortos. Espiritualmente. Tem uma passagem que fala assim, os mortos ressuscitarão primeiro, se eles já estão vivos ali, por que eles Porque aí está falando do corpo. O homem é tricotomista. Sim. O homem tem corpo, alma e espírito. O pó volta à terra que o deu e o espírito volta a Deus. Então o pó está na terra. Está dormindo. Aqui está a alma e o espírito. Mas se vai ressuscitar... Aí a alma e o espírito vai descer, procurar o seu corpo, vai ressuscitar, já ressuscitar num corpo glorificado. Igual Jesus, né? A Bíblia diz que a terra devolverá os seus mortos. E a água vai ter que dar. A água, o mar devolverá os seus mortos, a terra devolverá os seus mortos. Só que eles vão devolver a hora que você ressuscita num corpo, só que já num corpo glorificado. Por isso que a Bíblia, tem gente que pensa que o arrebatamento vai ser um piscar de olhos, não é isso que as pessoas dizem? O arrebatamento é um piscar de olhos. Eu acredito que pode não ser tanto assim. Tem gente no inferno, gente, falando que o rico do cabo é do inferno, é um lugar. Existem 5 infernos na Bíblia. Tá? Um deles, Sheol, tá? Sheol é um deles, Tártaro é outro, onde estão os demônios que estão presos. O Gehenna, por exemplo, é o lago de fogo que ainda não foi, Gehenna, que não foi inaugurado, vai ser lançado a besta, o anticristo, o falso profeta e aqueles que dormem, que não foi inaugurado ainda, né? Está preparado para Satanás, o anticristo, a besta e os seus seguidores. Pastor Fernando, aquela parte lá que Paulo está pregando lá, que o 2 cai de terceiro andar lá, que está assistindo lá, quando ele cai lá, eles falam que ele está morto lá, né? Legal aquela passagem. Aquela passagem ali, por exemplo, que o Ciro está falando aí, né? Muito louco. Ele cai e o que acontece? Os judeus acreditam o quê? Os judeus acreditam que o corpo, depois que a pessoa morre, ainda o espírito não vai para o céu, fica vagando ali. Eles acreditam. Se você for num túmulo em Israel, o túmulo de Jesus, por exemplo, tinha uma janelinha. E essa janela, essa janela só é fechada depois de 4 dias. Porque os saduceus acreditam o quê? Que até o 4º dia, o espírito ainda não subiu, fica vagando. Isso é os judeus que acreditam. Ao Lázaro. Por que Lázaro só ressuscitou depois de 4 dias? Depois de 4 dias, não, está morto mesmo. Agora ele está morto mesmo. E essa passagem é uma das passagens que os judeus pegam, por exemplo, quando Eutico cai, o que Paulo diz, né? Paulo diz o quê? Que ele está morto. Eles falaram que estava morto. Está morto. E Paulo disse, não, ele só apenas dorme. E aí, até ele descer lá, o corpo, o espírito ainda estava nele e depois ressuscitou. Não, ele não está morto, ele só está dormindo. Então acreditaram que o espírito dele, de Eutico, estava ali ainda e depois entrou nele de novo. Isso os judeus acreditam, tá? Isso por isso que até hoje, o túmulo dos judeus, eles só fecham depois de 4 dias. Ok? Bom, Fernando, mais uma dúvida só para tirar? Sim. Olha, aqui é para tirar dúvida, né? Tirar mais uma dúvida aí, que sobre os mandamentos lá, que fala, né? Deuteronômio 6:4 diz assim, que o mandamento começa por escutar, né? Escuta, Israel. Isso. Escute, Israel, teu Deus, teu único Deus. Marcos também vai lembrar. Teu Deus é um só. Jesus fala, né? Escuta, Israel, teu Deus é um só, né? Teu Deus, o teu único Deus, aí vem os mandamentos. Os mandamentos. Bom, de uma parte vamos para a outra, mas vamos para a última parte aí, que é a divisão, certo? Falando subtrair, o que é divisão? Por exemplo, aquilo que divide a salvação de Jesus com outra coisa. Eu sou salvo por Jesus, só que eu sou salvo por Jesus se eu estiver na denominação tal. Isso é verdade mesmo. Então, se eu tiver nessa denominação, eu sou salvo. Aí você divide Jesus com aquela denominação.
Tudo que divide aquilo que é exclusivamente de Jesus, com outros méritos, né? Uma organização, alguma coisa assim. O maçônico também ele deixa você escolher uma religião. Sim. A maçonaria, isso é uma questão de divisão. Nós vamos falar da maçonaria. Quem sabe ainda hoje, ainda nós vamos falar um pouquinho de maçonaria, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho desse povo aí. Sim. Os católicos dividem a santa deles. Com certeza. Sim, Com certeza. não, porque eles, principalmente em Tabaú. Exatamente. Lá é mais Que Maria intercede, que tudo mais, né? O banco do Dobré, aquelas imagens lá. Bom, vamos fazer um resuminho aqui. Primeiro, já que nós estamos falando de religião, irmãos, quais são os tipos de religião aí, para a gente entender que não vamos entrar nas outras, mas precisamos entender tudo isso, tá? Quais os tipos de religião? Primeiro, existe a religião politeísta. O que é politeísta mesmo que eu estava falando? Vários deuses. Vários deuses. Que adoram, isso é poli, né? Como é que? Complexo poliesportivo. Por que poliesportivo? Porque tem vários, tem quadra, tem natação, é um poli, tá? Aí, além das religiões monoteístas, a politeísta, existe a monoteísta. O que é monoteísta? Uma só. Qual religião monoteísta que você conhece? Quem sabe aí uma delas? Fala uma pra mim aí. Católico. Ó, monoteísta, certo? Judaica. Islâmica. Olha essa coisa aqui tá feia, gente. A outra estrela de Davi, agora do meio mistério. E a islâmica. Isso. Islâmico. A lua. Cristianismo. E... Islâmica. Judaísmo e cristianismo. Certo? São as religiões monoteístas, tá? Que acreditam num único Deus. Ok? Maiores religiões monoteístas do mundo, tá? Estrela de Davi, você sabe que já falamos aqui. Por que acredita que surgiu a Estrela de Davi? Porque isso aqui não é nada comprovado, mas muitos acreditam nisso, que as letras do alfabeto, né? Grego é alfa, beta, gama e delta. Delta é a quarta letra, né? Delta, que parece um triângulo. E o nome Davi, a letra é o delta. Acredita-se que pegou uma letra delta, colocou dentro da outra e fez a estrela de Davi. Pastor Fernando, mas tem uma série que pega a estrela de Davi? Não é uma estrela de Davi, é um pentagrama. Pentagrama, tá? Mas é bem parecido. É o pentagrama. Islâmico, cristianismo. O judaísmo. Ó, judaísmo, islamismo e cristianismo. Ok? Bom, aí existe também, além do politeísta, além do monoteísta, o panteísta. Certo? Um politeísta, você adora várias deidades. Agora, panteísta. Adora plantas, animais, e assim por diante, tá? E o ateísta, e mais um aqui que é o ateísta. O que é ateísta mesmo? que se adora. Todo mundo sabe, né? Que não crê em Deus. Bom, agora, quais são as principais religiões do mundo? Vamos só ter uma ideia aqui. Qual é a maior religião do mundo? Islamismo. Cristianismo. Agora, esse cristianismo aqui, irmão, nós temos que lembrar que está incluindo tudo que acredita em Jesus, tá? Os católicos, tudo, tá? Mas mais ou menos hoje, isso aqui é um dado muito aproximado, tá? Não é nada certo, mas aproximadamente 2,1 bilhões de pessoas no mundo são cristãos. Aí vem o hinduísmo, a segunda maior religião do mundo, os muçulmanos, o islamismo, no caso, né? Nós falamos na outra aula aqui a diferença de Islã com muçulmano, né? E eles têm aproximadamente 1,6 bilhões de pessoas no mundo. Você notou como? E a religião que mais cresce no mundo são os muçulmanos.
Tá? São os que mais crescem. Depois deles, vem os sem religião, que não tem nenhuma religião. Está crescendo também, é verdade. Inclusive os desigrejados, tá? Estão crescendo muito. Pessoas falam, eu não preciso ir para a igreja, não. Isso é no coração, não é? Né? Parece que fala que está no coração. É, isso. Aí depois deles vem o hinduísmo. Pior. Você vai pegar a O hinduísmo com aproximadamente 0,9 bilhões, 900 milhões de pessoas. 0,9 bilhões. Oi? E depois deles... Pode-se dizer então que os muçulmanos vai crescer mais um pouquinho por causa daquele caso do Afeganistão? Será que vai? Não, não por isso. Eles estão crescendo. Um dos motivos que eles crescem é o fato de, por exemplo, brasileiro, quantos filhos tem hoje? A média? 1 ou 2 filhos, não é? Hoje em dia. Muçulmano, sabe quanto? 10, 8, 2 mulheres, 3 mulheres. Tá? E a quinta maior religião do mundo é o budismo. É uma coisa nem com gente, imagina com 12. 0,5 bilhões, ou seja, 500 milhões. Aqui 900 milhões, aqui 500 milhões. Tá? 0,5 bilhões. Meio bilhão. Agora vamos aumentar a população, porque na China agora ele aumentou 3 filhos. Aumentou 3 filhos? Agora vai. Então vai aumentar o budismo, né? Principalmente o budismo, vai aumentar e assim por diante. Agora, vamos lá. Então isso aqui corresponde a 31% da população, que 24% da população, tá? Aqui 16% sem religião da população, 15% e 7% os... E aí vem as outras pequenas ali, os Silk, todo esse povo aí, tá? Bom, oi? Tem um estudo aí para essa semana sobre isso aí. Que o sem religião passa os 2 em 10 anos. Não é difícil não. Já tem um estudo já. Não é difícil não. E uma das coisas que colaborou isso foi que nós estudamos na aula passada, o humanismo. O homem no centro de tudo, porque o homem está cada vez mais independente de Deus, irmãos. Por exemplo, hoje, eu preciso de dinheiro. Eu tenho empréstimo pessoal, eu tenho patrão, eu tenho não sei o que, eu tenho banco, eu tenho... eu estou meio doente, eu tenho SUS, eu tenho convênio médico, eu tenho a ciência. Então o homem está cada vez mais achando-se o egocentrismo, né? O ostracismo. Então a pessoa é humano, né? Como diz aquele velho pensador, né? Deus foi colocado acima, no patamar acima. Ou seja, deixa Deus lá em cima, aqui embaixo é a gente que rege. O humanismo tem operado muito. E com isso vem, né, as pessoas acreditando, acho que esse negócio de Bíblia aí, se Jesus, será que é tudo isso mesmo? Será que foi o homem que inventou essa Bíblia? Será que existe mesmo isso aí? Então começam, porque hoje nós vivemos no relativismo, né? Vamos falar aqui na lição, o relativismo. Mas isso é relativo. A escola hoje, ela ensina a você questionar, né? Comentamos isso na outra, lembra? Antigamente você questionando o professor, levava um apagador na cabeça. Hoje eles são motivados e incentivados a questionar. Aí diz, professor, eu não acredito não. Isso para mim é relativo. O que você ia perguntar? Hoje um rapaz perguntou para mim se a Bíblia não é filosofia também. Você está entendendo? De onde ele tirou isso? Alguém está ensinando isso para ele, tá? Ele tirou da cabeça dele? Não, é porque começou o assunto lá, ele falou, mas a Bíblia também não é a Bíblia também não é uma filosofia. Eu falei, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Pastor, isso tudo aí rege por um tempo de apostasia ou não? Sim. E um cumprimento dos maiores, para mim, irmãos, o maior cumprimento da Bíblia não é fome, não é peste, não é terremoto, não é nada disso. Não é Israel se tornando uma figueira frutífera. Sabe qual é o maior mandamento para mim? Para mim, o maior cumprimento da Bíblia? Diminuição do amor. Porque nos últimos dias
Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos, sim. Irmão, hoje a gente vê notícia na TV, pastor Valdeci. O camarada morreu, foi estrupado, jogaram a criança no prédio, você olha e fala, nossa, e daqui a pouco você já esqueceu. Não é? Já não é, irmão? É uma coisa natural. É uma coisa natural. Natural. O camarada foi esquartejado o camarada lá. As coisas que você... nossa, olha, aconteceu, né? Que legal. A gente não ora nem pelas almas perdidas, não chora pelas almas perdidas, a gente não chora. Eu comentei aqui que um camarada estava filmando, o cara estava no meio do rio, o camarada filmando, e a água estava com o joelho dele. De repente a água veio de uma vez e falou, acho que vai morrer, acho que ele vai morrer. E umas 15 pessoas ali. O cara filmando, falou, olha, sai daí, moço, sai daí, filmando, sai daí, moço, sai daí, que jeito, a água subindo. Foi subindo, e uma criancinha, meu irmão, pegou a criança no colo. Aí eu fiquei pensando, ele estava como daqui naquela moto. Tinha umas 15 pessoas, se eles tivessem feito uma corrente humana, puxava ele para fora. Mas as pessoas estavam preocupadas em filmar para pôr nas redes sociais o que ia acontecer com ele. Então, esfriamento do amor, tá? Bom, aqui no Brasil, como que é a situação das religiões aqui no Brasil? Só para a gente... 50%, tá? 50%, bom. Apesar que eu vou falar minha visão a respeito disso, católico. 31% evangélicos, tá? Evangélicos. E aí vem depois 10% sem religião. Sem religião. E também 3% espírita, tá? 2% Umbanda, Quimbanda e todas as outras bandas. Hoje no rádio estava falando lá, se quisesse fazer um negócio lá, falando de macumba no rádio. Ouve, falando para fazer não sei o que dos orixá lá, falando no rádio. E 1% ateu. E aí vem os outros pequenininhos aí, tá? Ateu. Agora, vamos pegar aqui, ó. Isso aqui eu chamo de nominal. Prático é bem diferente, não é? Vamos dar um exemplo aqui. Quantas igrejas católicas tem em Porto Ferreira e quantas evangélicas? Os praticantes aqui, se nós formos colocar de praticante aqui, nós somos 3 vezes maior. Somos ou não somos? Porque tem um camarada que fala, ó, que religião que é? Pode não falar que não é até nenhum, eu sou católico. Não é? Que religião você é? Eu sou católico. Mas nunca foi na igreja, irmão. Não, tem uns que nem no batismo do sobrinho foi, nem no casamento do irmão nunca foi. Foi um dia não apareceu. Agora o evangélico não, ele vai na terça, vai na quinta, vai no domingo, vai no sábado. Então, 10% nominal. Aqueles que não. Se a gente for olhar na prática aqui, o Brasil é muito mais evangélico do que católico. Está diminuindo. Desculpa os católicos que estão me ouvindo aí, mas vocês não. Mas o catolicismo. As estatísticas dizem que os católicos estão diminuindo 1% ao ano, né? Sim, está diminuindo e diminuindo. O Papa está muito preocupado com isso aí. Os padres também estão diminuindo. Sim.